Olá, pessoal. Então, nessa nossa videoaula de hoje, eu vou resolver alguns exercícios de cálculos farmacêuticos, né, envolvendo cálculos farmacêuticos. E para isso eu vou utilizar, então, aquela apostila, né, sobre exercícios de cálculos farmacêuticos que vocês receberam antes de a gente começar esse processo de afastamento social. E eu selecionei exercícios de cada um daqueles 4 tópicos, né, da apostila, ok? Então, vamos resolver primeiro o exercício número 8, lá do capítulo de solubilidade, ok? Então, no exercício diz lá que hormônios tiroidianos, T3 e T4, são substâncias utilizadas em quantidades tão reduzidas que é comum estocá-los com o título de 1/1000. Então, assim, responda: como preparar 50 gramas de uma mistura de T3 e lactose 1/1000? Ou seja, a gente quer preparar 50 gramas de uma mistura que contém uma parte de T3 para 1000 partes da mistura, ou seja, uma parte de T3 mais 999 partes de lactose, ok? Então, isso geralmente a gente utiliza esse tipo de cálculo utilizando o título, né? Para substâncias que são que apresentam uma alta efetividade, que a gente chama de drogas heróicas, né? Ou seja, uma quantidade muito pequena causa um efeito farmacológico muito grande, né? Então, vou aqui apagar aqui que eu já tinha deixado preparadinho aqui, não é T4, é T3, ok? Então, vou usar aqui a minha canetinha. Então, 1/1000 significa que eu tenho que ter uma parte de T3, né, para 1000 partes, né? Opa, aqui também está errado. Para 1000 partes da mistura, ok? Isso pode ser representado dessa forma aqui, ó, 1/1000, né? Ou também 1/1000, ok? E da mesma forma, isso aqui representa uma fração, né? E a gente já viu como é que a gente pode resolver, né, cálculos que envolvam frações, né? Geralmente são frações equivalentes. Então, se eu tenho A sobre B e A sobre B é proporcional a C sobre D, lembra quando a gente viu lá em proporção? A gente pode dizer que uma das propriedades, né, A vezes D é igual a B vezes C. E na maior parte das vezes a gente vai utilizar exatamente essa regrinha, tá ok? Então, olha lá, como preparar 50 gramas de uma mistura de T3, né, e lactose 1/1000, né? Então, eu tenho uma parte de T3, né? Então, de novo, uma parte de T3 para 1000 partes da mistura, ok? E vamos chamar de parte. Então, parte aqui para a gente vai ser igual a grama, ok? Então, para preparar 50 gramas, né? Então, se eu tenho uma parte de T3, isso aqui equivale à mesma coisa que 1 grama T3 para 1000 gramas da mistura. Ora, eu não quero preparar 1000 gramas, eu quero preparar 50 gramas da mistura. Então, eu vou precisar de X. Né? Vou até mudar de cor aqui. A gente fazendo aqui, né, a nossa regrinha de 3, ó, esse vezes esse é igual a esse vezes este, né? Eu vou ter que 1000x é igual a 50 vezes 1, ok? Então, isso 6 somente C, x for igual a 50 dividido por 1000. Ok? Então, eu corto esse zero aqui, vou pegar aqui, né? Corta esse zero aqui, corta esse zero aqui,
Isso aqui vai ser igual, então, a 5 dividido por 100 é igual a 0,05. 5, o quê? Grama, né? Horas. 0,05 gramas é a mesma coisa que 50 miligramas. Ok? Preciso mudar? Não precisa mudar. Se você quiser deixar assim, a sua resposta está perfeita. A resposta disso aqui ó, é 0,05 gramas, tá? Mas se você responder também como sendo igual a 50 miligramas, está perfeito. Tá? A sua relação está perfeita. Ok? Bom, aí no item B, ele vai perguntar que quantidade da mistura será necessária para preparar uma cápsula contendo 500 microgramas de T3. Né? Então, agora eu quero uma cápsula, né, contendo 500 microgramas de T3. Beleza? Então, vamos ver aqui como é que nós vamos fazer isso aqui. Então, eu tenho que descobrir quanto dessa mistura aqui, né, dessas 50 gramas aqui, né, eu tenho que pegar para ter 500 microgramas, né? Então, para isso, né, a gente vai ter que transformar aqui, ó, 500 microgramas é igual a 0,5 miligramas, ok? Então, ó, é micrograma, miligrama, grama, quilo. Né? Então, para obter a massa em miligramas, né, eu vou ter que transformar microgramas em miligramas. Como é que eu faço isso? Dividindo micrograma por 1000, ok? Então, é igual a 0,05 miligramas, que é igual, né, se eu dividir por 1000 de novo, né, então, dividindo, vou marcar aqui, ó, dividindo por 1000, e aqui de novo, dividindo por 1000. Tá? Isso aqui vai ser a mesma coisa que 0,0005 gramas. Ok? Lembra, né, que isso aqui é muito difícil de pesar, né? Porque o algarismo significativo aqui está na última casa. Então, numa balança analítica de 4 casas depois da vírgula, eu não consigo pesar 0,005 gramas com precisão necessária. Ok? Mas a gente sabe que a nossa cápsula, né, vai ter essa quantidade. Ok? E é por isso que a gente dilui, né? Utiliza o título. Né? Então, se eu tenho, né, agora, né, como a relação é 1 para 1000, eu posso dizer o seguinte, ó, que eu vou ter 1 micrograma de T3 em 1000 microgramas da mistura. Ok? Então, a parte aqui, que lá no exercício anterior era grama, agora aqui virou micrograma. Como eu quero o quê? Uma cápsula que contenha 500 microgramas de T3, então, se eu quero 500 microgramas de T3, eu vou precisar de X microgramas da mistura. E aqui, de novo, né, é só utilizar a regrinha de 3 que a gente viu lá. Esse vezes esse é igual a esse vezes este. Ok? Então, 1 vezes x é igual a 1000 vezes 500. Ok? Então, x aqui vai ser igual a 500 mil microgramas do quê? Da mistura. Terminou o exercício? Terminou o exercício. A resposta desse exercício é essa aqui, ó. Ah, professor, mas eu vou melhorar essa resposta. Eu vou transformar isso aqui em
Miligrama. Tá? Como é que a gente transforma micrograma em miligrama? Então, eu posso dividir por 1000 aqui. Tá? E eu vou ter, isso aqui é a mesma coisa que 500 miligramas. Do quê? Da mistura. Ah, professor, eu posso melhorar isso aqui? Pode. Né? Você pode dividir por 1000 de novo, e aí você vai achar a resposta em grama, que fica mais fácil de pesar. Né? Então, 500 miligramas dividido por 1000 é igual a 0,5 gramas. Do quê? Da mistura. Ok? Então, olha, qualquer uma dessas respostas, essa resposta está certa, essa resposta está certa e essa resposta está certa. Né? É essa resposta que vocês encontram, então, lá na nossa resposta lá da apostila. Ok? Fácil, não é? Então, geralmente, é esse tipo de cálculo que a gente faz para resolver esse tipo de... Então, vamos lá. No segundo exercício, aliás, agora a gente vai para o capítulo de preparando formulações. Nós vamos pegar, então, o exercício número 3 desse capítulo. Né? Então, a gente tem aqui uma formulação. Eu quero preparar um xarope simples contendo indometacina na dose de 5 miligramas por 5 ml. Então, eu tenho aqui 5 miligramas em 5 ml. Ok? Bom, eu quero preparar 120 ml dessa solução. Então, para preparar 120 ml, né, eu vou precisar de X miligramas de indometacina. Né? Então, de novo aqui, né, fazendo então a nossa regrinha de 3, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Né? Então, 5x é igual a 5 que multiplica 120. Ok? Então, x aqui vai ser igual a 5 vezes 120 dividido por 5. Ok? Então, aqui corta isso aqui, corta isso aqui. Isso aqui vai ser igual, então, a 120 miligramas. Ok? Então, nós vamos precisar aqui, né? Para preparar 120 ml do xarope, nós vamos precisar, então, de 120 miligramas de indometacina. Ok? Então, ele pergunta lá, quantas cápsulas de indometacina terei que utilizar para preparar a solução acima, sabendo que cada cápsula contém 25 miligramas, né? Então, uma cápsula é igual a 25 miligramas de indometacina. Ok? Como eu preciso de 120 miligramas para preparar essa solução aqui, né? Eu vou precisar de X cápsulas. Tá? Então, isso aqui de novo, né? Voltando aqui, nossa regrinha de 3, esse vezes esse é igual a este vezes este. Tá? Ou a gente poderia representar aqui da mesma forma, assim, ó, uma cápsula contém 25 miligramas. Tá? Então, X cápsulas eu preciso para ter 120 miligramas. Ok? Então, fazendo essa regrinha aqui, né, de novo, né, a gente vai ter que 25x é igual a 120 vezes 1. Ou x vai ser igual a 120 dividido por 25. Ok? 100 dividido por 25 é igual a 4. Se fosse 125, daria 5. Né? Então, isso aqui é igual a 4,8 cápsulas. Cuidado aqui, né? Porque não existe 4,8 cápsulas. Ou a gente tem 4 cápsulas, ou a gente tem 5 cápsulas. Tá? Então, qual a resposta aqui? Isso equivale, então, a 5 cápsulas. Então, nós vamos precisar de 5 cápsulas, porque não dá para dividir uma cápsula, né, em 0,8 pedacinhos. Ok? E no próximo exercício, no item B, ele pergunta lá, sabendo que cada cápsula contém
320 miligramas da mistura, né? Quanto devo tomar desta mistura para preparar a formulação? Então, ele fala, ó, uma cápsula tem uma massa total, né? Porque não tem só o princípio ativo, né? Você tem 25 miligramas de princípio ativo, mas tem outros componentes na formulação, lactose, estearato de magnésio, né? Outras substâncias ali presentes, né? Então, tem 320 miligramas, né? E a gente já descobriu que a gente precisa de 4,8 cápsulas, né? Então, 4,8 cápsulas vai ter X, que é efetivamente o que eu tenho que pesar, porque eu não consigo separar a indometacina que está dentro da cápsula dos outros componentes. Então, eu vou ter que pesar tudo, né? E depois dispersar isso em xarope, né? Então, de novo aqui, né? Fazendo a regrinha de 3 aqui, ó, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Eu vou ter que 1 vezes x é igual a x, vai ser igual a 320 vezes 4,8. Tá? E 320 vezes 4,8 é igual a 1.536, tá? Miligramas da mistura. Tá? Então, essa vai ser... Isso eu vou abrir 5 cápsulas e vou pesar, né? 1.536 miligramas, e nessas 1.536 miligramas eu vou ter, né, as 120 miligramas de indometacina que eu preciso aqui. Ok? Fácil, né? Então, a gente consegue, dessa forma, determinar quantas cápsulas a gente precisa para preparar, então, uma formação, né, uma preparação líquida a partir de um produto comercialmente disponível, que são as cápsulas de indometacina. No próximo exercício, a gente tem, então, o exercício número 8, né, que diz lá, pergunta lá, qual o teor é a concentração em porcentagem, né, de iodo na preparação de 5.000 litros de um germicida à base de polivinilpirrolidona e iodo. Tá? Então, é um complexo, né, de iodo contendo polivinilpirrolidona e iodo. Tá? Sabendo-se que foram utilizados 250 quilos de PVPI. Né? Então, o PVPI é um polímero, né, polivinilpirrolidona, no qual, em cada 100 gramas de polivinilpirrolidona e iodo, eu insiro 10, né, gramas de iodo. Tá? Então, exatamente isso que está dizendo aqui, ó, quando eu tenho PVPI a 10%, significa que em cada 100 gramas de PVPI, eu tenho 10 gramas de iodo. Ok? Isso é fundamental para que a gente possa responder. Né? Então, se em cada 100 gramas de PVPI eu tenho 10% de iodo, em 250 quilogramas eu vou ter 25 quilogramas de iodo. Né? Então, vou escrever aqui, ó, 250 gramas, né? Vezes 10%, 10%, né? 10% é igual a 0,1, que é igual a 250 vezes 0,1, significa que a gente vai ter 25 quilogramas de iodo. Ok? Então, ele está falando aqui, ó, eu usei 250 quilos de PVPI para preparar 5.000 litros, né, de um germicida, ok? Então, a gente já descobriu quanto de iodo a gente vai ter nessa solução. Agora, a gente tem que descobrir o seguinte, nesses 5.000 litros, qual a concentração de iodo, só iodo, porque ele não está perguntando PVPI, né? Ele está perguntando a concentração de iodo, ok? A gente tem. Bom, a gente já viu, né, que concentração em porcentagem, né, então porcentagem é qualquer número x sobre 100. Não é? Então, se a gente falar lá 5% é igual a 5%. Ok? Só que porcentagem para a gente significa, né, quando a gente trabalha com soluções, né, significa que a gente tem X gramas em 100 mililitros de solução.
Ok? Então, uma solução a 5% significa que eu tenho 5 gramas de qualquer coisa em 100 mililitros da solução. Tá ok? Bom, agora a gente pode transformar, né, essa relação aqui em algo que seja mais palatável, né? Porque eu estou trabalhando aqui com quilo, né? E aqui eu estou trabalhando com litro, né? Então a gente precisaria transformar isso numa, senão ou eu transformo, né, grama por ml em quilo por litro, né? Ou eu transformo quilo e litro em grama por ml. Né? Porque a gente não pode trabalhar com diferentes unidades de massa. Né? Então, para transformar aqui, ó, se eu multiplicar aqui, ó, o numerador e o denominador por 1000, isso não vai mudar o resultado da minha fração, lembra? Matemática básica, né? Então, se eu multiplicar o numerador e o denominador por um número idêntico, não muda o resultado da minha fração. Né? Então, só que aqui, em vez de multiplicar o número aqui, ó, eu vou multiplicar grama vezes 100. E eu vou multiplicar ml por 1000, aliás, grama por 1000 e ml por 1000, ok? E vou marcar aqui para vocês o que eu vou obter. Ó. Eu vou obter grama vezes 1000 é igual a quilograma. Ok? E ml por 1000 vezes 1000 é igual a litro. Né? Então, voltando aqui, ó, eu vou ter x quilogramas por 1000 por 100 litros. Ou seja, isso aqui, né? Isso aqui, ó, também representa porcentagem. Ok? Então, porcentagem pode ser isso aqui, grama por 100 ml, ou quilo por 100 litros. Né? E agora fica fácil, né? Por quê? Porque é só pegar aqui, ó, eu sei a massa de iodo, quanto que é a massa de iodo que tem lá? 25 quilos de iodo que estão presentes em 250 quilos, né? Deixa eu corrigir aqui, né? Quilogramas, né? De PVPI. Né? Então, eu vou ter que 25 quilogramas, ok? De iodo zero em 5.000 litros de PVPI. Né? Agora, para mim saber qual a concentração em porcentagem, eu tenho que descobrir quanto que tem em 100 litros. Né? Então, é a mesma coisa que X para 100 litros. Ok? E aí, então, utilizando a nossa regrinha de 3 aqui, ó, esse vezes este é igual a este vezes este. Ok? E aí, então, 5.000x é igual a 25 vezes 100. Ok? Então, x aqui vai ser igual a 25 vezes 100, dividido por 5.000 litros. Ok? Então, aqui, eu posso cortar esses dois zeros aqui, com esses dois zeros aqui, né? Isso aqui vai ser igual a 25 sobre 50, que é igual a 0,5. 0,5 o quê? 0,5 quilogramas por 100 litros. Quilograma por 100 litros é porcentagem, ou 0,5%. Ok? Então, o teor de iodo, né, em 5.000 litros de um germicida à base de PVPI, né, sabendo que a gente utilizou 250 quilogramas de PVPI, é 0,5%. Ok? Fácil? Vamos ver se vocês estão aprendendo mesmo, hein?
E agora a gente vai fazer um exercício sobre administração de doses. Isso é muito comum na farmácia também, principalmente na farmácia hospitalar, né? É muito comum o farmacêutico ser questionado em relação a isso. Tá? Então a gente tem lá no capítulo 3, administrando doses, vamos pegar lá o exercício número 2. Quantas ampolas de bicarbonato de sódio a 8,4%? Tá? E cada ampola tem 10 ml, né, serão necessárias para preparar, para administrar 5 gramas de bicarbonato de sódio a um paciente. Lembra que bicarbonato de sódio é um agente alcalinizante. Né? Ele é muito utilizado, então, para diminuir o pH. Né? Aliás, aumentar o pH, né? É um álcali, né? Então, aumentar o pH. Aí vocês sabem que o pH do nosso sangue, né, tem que estar entre 7,2 e 7,4. Né? Então, às vezes, o paciente em acidose metabólica ou acidose respiratória precisa da administração de bicarbonato para que o pH suba um pouquinho. Né? Então, 8,4% equivale, então, como a gente viu anteriormente, né, a 8,4 gramas de bicarbonato, NaHCO3, ok? Em 100 ml de solução. Ok? Lembrando que cada ampola tem 10 ml, ok? E eu quero saber, então, quantos ml eu preciso tomar, né, para administrar 5,0 gramas de NaHCO3. Ok? Então, para isso, eu vou precisar de X. Né? É proporcional. Por isso que eu uso A sobre B igual a C sobre D, né? Porque isso aqui é diretamente proporcional. Ok? Então, aqui, fazendo, então, de novo a nossa regrinha de 3, ó, esse vezes esse é igual a esse vezes este. Ok? Então, isso aqui vai ser igual a 8,4x é igual a 100 vezes 5. Ok? Ou x vai ser igual a 500 dividido por 8,4. Tá? Isso aqui vai ser igual, então, a... Deixa eu fazer essa continha aqui. Que também não vai dar um número inteiro. Tá? Então, 500 dividido por 8,4 é igual... Então, isso aqui vai ser igual a 59,52 ml. Ora, uma ampola de bicarbonato tem 10 ml de solução. Se eu preciso de 59,52 ml, eu vou precisar de X. Né? Intuitivamente aqui, né? X vai ser igual, né, a 59,52 dividido por 10, que é igual a 5,9 ampolas. Como não existe 5,9 ampolas, né, ou eu tenho 5 ou eu tenho 6, a minha resposta aqui vai ser 6 ampolas. Ok? Então, eu vou precisar, a farmácia precisa mandar lá para o serviço de enfermagem 6 ampolas para que ela possa, então, preparar, né, essa medicação. Tá ok? No nosso próximo exercício, a gente tem lá, então, sobre administração de doses, a gente tem lá o exercício 7, né, bastante comum também no ambiente hospitalar. Um paciente portador de trombose venosa profunda, a famosa TVP, precisa ser medicado com 10 mil unidades internacionais de heparina sódica de 12 em 12 horas. Ou seja, ele vai precisar, né, de 20 mil unidades internacionais por dia. Ok? Durante 15 dias ininterruptos, ou seja, ele vai tomar na sequência. Ok? Quantos frascos de heparina sódica
serão necessários, sabendo que cada frasco de heparina contém 5.000 unidades por ml, ok? E os frascos têm, então, 5 ml. Ou seja, cada frasco possui 25.000 unidades internacionais de heparina. Tá ok? Então, aqui fica relativamente simples, né? Se ele utiliza 20.000, né, unidades de heparina, internacionais de heparina por dia, né, a gente vai estar usando por 15 dias, ele vai precisar de X. Ok? Então, X, aqui seria um dia, né? Então, X vezes 1 é igual a X. Então, X vai ser igual a 20.000 vezes, aliás, desculpa, vezes 15. Ok? Isso aqui vai ser igual, então, a 15 vezes 2 dá 30, né? $300.000 unidades internacionais de heparina. Ok? Agora, cada frasco tem, então, lá 25.000 unidades, né? Então, um frasco contém 25.000 UIs. Ok? E eu quero 300.000 UIs. Okay? Então, eu vou precisar de X frascos, né? Então, de novo aqui, né, usando a nossa regrinha, percebam que isso nunca muda, é sempre assim, né? Esse vezes esse é igual a esse vezes esse, né? Então, 25.000 X é igual a 300.000. Né? Então, X aqui vai ser igual a 300.000 dividido por 25.000. Né? Então, aqui eu posso cortar esses zeros aqui. Corta aqui. Isso aqui vai ser igual a 300 dividido por 25. Né? Se fosse 250, daria 10 frascos, né? Mas a gente tem mais 300, né? Então, isso aqui vai dar 300 dividido por 25 é igual a 12 frascos. Ok? Então, essa aqui é a resposta desse exercício. Tudo bem? Então, a gente vê que é relativamente comum a gente utilizar a regrinha de 3, né? Porque são de grandezas diretamente proporcionais. Lembra? Se for inversamente proporcional, muda um pouquinho a regra de 3, né? Aí não é mais cruzado, mas sim linha e linha. Né? Então, a gente tem que tomar algum cuidado quando a relação não é diretamente proporcional, mas sim inversamente proporcional. Muito bem, então aqui no nosso último exercício, a gente tem um tipo de exercício muito comum, né? É lá no capítulo, então, de solução estoque, o capítulo 4, lá no primeiro exercício, né? Onde a gente vai estar trabalhando, então, com uma solução mais concentrada, e dessa solução mais concentrada, a gente quer tomar uma alíquota para preparar uma solução mais diluída, né? Então, está falando assim, ó, para preparar um frasco de 15 ml de descongestionante oftálmico, incorpora-se 0,01% de cloreto de benzalcônio como conservante. Né? Então, concentração muito baixa de cloreto de benzalcônio, né? Presente na maior parte dos errinos, na maior parte dos colírios, aí, né? Como conservante, né? Uma quantidade de 0,01%, ou seja, 0,01 grama em cada 100 ml. Né? E a pergunta é, quanto deve se tomar de uma solução estoque de cloreto de benzalcônio a 17%? Então, a solução estoque está a 17% e eu quero preparar 10 frascos de colírio. Né? Cada frasco tem 15 ml, né? Então, ó, eu tenho 10 frascos vezes o conteúdo é 15 ml. Né? Então, eu quero preparar, na realidade, 150 ml de colírio. Ok? Beleza? Bom,
Só que eu tenho, né, que pegar uma alíquota dessa solução aqui a 17%, né, de forma que no meu colírio eu tenha 0,01%. Tá ok? Então eu vou ter uma solução concentrada a 17%. E eu vou querer pegar, então aqui está a minha solução, né? Eu vou querer pegar uma alíquota que dessa solução concentrada, que tem a quantidade necessária para preparar 150 ml do colírio. Ok? Então, geralmente, para resolver, toda vez que eu tenho uma solução concentrada e eu quero obter uma solução mais diluída, eu posso utilizar uma regrinha, né, que é clássica e que vocês já sabem, né, que eu vou até marcar aqui, né, que é C1, V1 é igual a C2, V2. Ok? Então, aqui eu tenho a solução 1, aqui eu tenho a solução 2, ok? E para preparar essa solução 2, quantos ml eu vou precisar? 150 ml. Ah? Qual a concentração da solução 2? 0,01%. Qual a concentração da solução 1? Concentrada, 17%. Então, eu tenho que descobrir qual é a alíquota que eu tenho que tomar aqui, né, para transferir para cá, para ter 150, diluir com água, para ter, então, 150 ml dessa solução. Ok? Então, aqui, a gente pode transformar isso aqui nessa regrinha aqui, ó. Concentração 1, 17%, vezes o volume, que é o que eu quero saber, qual é a minha incógnita, é igual a concentração 2, 0,01, vezes o volume 2, que eu quero preparar, que é 150 ml. Ok? Então, isso aqui, né, traduzindo isso aqui para cá, eu vou ter 17% vezes um volume, né, é igual a 0,01%, vezes o volume que eu preciso, que é preparar, que é 150 ml. Ok? A resposta aqui vai ser em ml, porque a incógnita aqui é volume, né? Então, o volume vai ser igual a 0,01 vezes 150 dividido por 17. Né? Se a gente fizer essa continha aqui, isso aqui vai ser igual a 0,088 ml, né? Que é aproximadamente igual a 0,09 ml. Então, essa alíquota que eu vou tomar aqui, aliás, ml, né? Aqui, vai ser igual a 0,088 ml. Né? Ou aproximadamente 0,9 ml, porque é muito difícil tomar esse volume. Então, eu vou pegar 0,09 ml de uma solução a 17%, vou diluir, adicionando a quantidade suficiente de água para 150 ml, e eu vou obter, então, uma concentração final de cloreto de benzalcônio de 0,01%. Tá ok, pessoal? Então, dessa forma, a gente resolveu alguns exercícios que são muito comuns aí na farmacotécnica, né? Com certeza, lá na apostila vocês vão encontrar muitos outros exercícios, e aqui que alguém tiver alguma dificuldade, eu recomendo, então, aqui, consultar o manual de cálculos farmacêuticos, lá do professor Ansel e Popovic, né? Ou esse outro aqui, de cálculos farmacêuticos, né? Ou mesmo, esse em inglês vai ser difícil vocês encontrarem, o livro da Judith Thompson também tem lá um capítulozinho sobre cálculos, tá? E o nosso livro básico da disciplina de farmacotécnica, o livro do professor Ansel e Popovic. Tá ok? Espero que isso tenha ajudado vocês a resolver esses problemas de matemática, e espero que vocês se deem muito bem, né, na nossa prova, porque com certeza vão cair exercícios de cálculo na nossa avaliação. Ok? Abraço a todos e até o nosso próximo encontro.